Lo que vamos a ver a continuación es otro un tema interesante denominado conversión de energía térmica do oceano, conocido como a sigla OTEC do inglés. Y lo que vamos a ver en esa aula son los fundamentos. Podemos decir que es una tecnología baseada no gradiente térmico existente entre a água da superfície do oceano, principalmente na área tropical, que está en una temperatura en torno de 25 grados Celsius y temperatura de agua de unos 1000 metros de profundidad, ¿no? Que está en la orden de 4 grados Celsius. Entonces, ese gradiente de temperatura es utilizado para convertir ciertos fluidos en vapor. O sea, tenemos ahí fluidos específicos que trabajan con baja temperatura y que se tornan vapor con capacidad de movimentar una máquina térmica y producir movimiento giratorio donde se instala un generador de energía eléctrica. Más esta tecnología tiene varias otros subproductos, como por ejemplo agua desalinizada. Entonces, es una tecnología interesante y para el Brasil es importante porque estamos en una área tropical y justamente en esa región de los trópicos tenemos gradientes de mayor, ¿no? de capacidad, temperaturas en torno de 25, 26 grados en la superficie y 4 no fundo do mar dá más o menos 21, 22 grados de diferencia. Bueno, entonces vamos a tratar sobre esa tecnología y los temas específicos que vamos a ver en esta aula qué es energía térmica del océano, OTEC, el potencial de energía térmica del océano y como aquí está atrelada una máquina térmica, es importante entender a termodinámica que está envolvida en eso, ¿no? Entonces, esa análisis energética y exergética es un camino para entender todo lo que está aconteciendo en esos fluidos, que en realidad es agua, ¿no? Agua diferente, con una diferencia de temperatura y algunos otros fluidos. También vamos a ver ahí algunas informaciones sobre eficiencia de las bombas y turbinas y un ejercicio, ¿no? Para aplicar las ecuaciones que vamos a ver. Entonces, ¿qué es energía térmica del océano? En primer lugar, debemos llevar en cuenta que los océanos son grandes acumuladores de energía térmica solar. Eso porque reciben durante las horas del día grande cantidad de energía solar que aquece a agua. Inclusive, lembrando aulas anteriores, eso es lo que provoca el ciclo hidrodinámico, evaporación de agua salgada do mar. A partir de esa evaporación vamos a obtener agua doce que va a caer en la forma de chuva nos continentes, nas ilhas, en tierra firme. Más podemos mencionar también que solo que en bajas temperaturas, aproximadamente 25 grados, existe un gradiente, ¿no? Como ya mencioné, ese gradiente térmico comparando, ¿no? A temperatura de la superficie, que es un acumulador de energía solar, y a temperatura de agua en las profundezas, ahí vamos a conseguir ese denominado gradiente térmico, que puede ser utilizado en usinas termoeléctricas operando con fluidos con bajo punto de ebullición. Entonces, eso ahí es importante llevar en cuenta, ¿no? Fluidos con bajo punto de ebullición, como es el freón y amonia, por ejemplo. Entonces, los 3 primeros metros de columna de agua de la superficie del océano acumulan más energía térmica solar do que a toda la atmósfera. Eso pelo tamaño, ¿no? Y principalmente en las áreas tropicales. Além disso, os océanos entregam à atmosfera, por evaporação, uma energia térmica equivalente a 75 vatios por metro quadrado, que é um valor consideravelmente muito alto comparado à energia mecânica dos oceanos. Ou seja, energia mecânica constituída pela reventação, marés, correntes e ondas que existen, ¿no? En esos océanos que están na ordem
de milivatios por metro cuadrado. O sea, esa energía térmica es enorme comparativamente a esas otras formas de energía. Por tanto, el principio de funcionamiento de una usina o tequi para conversión de energía térmica de océano puede se dar por medio de tres procesos distintos, llamados ciclo abierto, fechado o híbrido. Entonces, eso ahí vamos a ver en otra aula, mas existen esos tres ciclos, ¿no? El ciclo fechado es más utilizado, pudiendo llegar hasta 40 megavatios, y existen otras variaciones de ese ciclo que pueden utilizar equipamiento, estallos, colectores solares. El colector solar, por ejemplo, ayuda a aquecer a agua de la superficie, que normalmente está en la orden de 25 grados Celsius, mas con energía solar en colectores podemos elevar ainda más esa temperatura en la orden de 40, 45 grados Celsius, depende, ¿no?, del lugar y posicionamiento, y con eso conseguimos mayor diferencia de temperatura. Es bueno lembrar aquí el funcionamiento de una máquina térmica, ¿no? Que una máquina térmica engloba una fuente quente y un sorvedor frío. Y entre mayor sea la diferencia de temperatura entre ambos, vamos a tener mayor eficiencia. Solo que eso está relacionado con la eficiencia de Carnot, que limita a máxima eficiencia térmica de un sistema de ese tipo. Então, a energia térmica do oceano é conhecida com essa sigla OTEC, que vem de Ocean Thermal Energy Conversion. De aí vem essa sigla OTEC amplamente difundida, que é a conversão de energia térmica do oceano. Por meio desse sistema OTEC, convertemos a energia térmica do oceano em energia elétrica, por meio do aproveitamento da diferença de temperatura entre o fundo e a superfície do oceano. E isso aí servindo-se da mudança de fase de fluidos com baixo ponto de ebulição, como por exemplo amônia ou freon, e com a finalidade de produzir movimento num gerador elétrico. Então aqui vemos um desenho de uma usina OTEC que utiliza así un sistema de bombeamiento, ¿no?, que sería agua fría, que está a muchos metros, ¿no?, generalmente a 1000 metros de profundidad. Entonces esa agua fría y junto con agua de la superficie que entra a una temperatura más alta, o que va a fazer é que un fluido de trabalho que existe aqui nesse circuito, no caso amônia ou freon, eles vão sofrer mudança de fase, ou seja, mudança de fase de líquido para gás. E essa mudança de fase em condições de temperatura e pressão adequadas vai conseguir movimentar uma turbina do tipo a vapor e, portanto, vai girar um eixo onde está ligado a um gerador de energia elétrica. Entonces ese sería el fundamento a grosso modo. Entonces a agua quente vaporiza el fluido, ¿no?, agua quente de la superficie, y a agua fría va a requerir que faz, ¿no?, o ciclo, o sea, torna líquido de nuevo ese fluido que está en la forma de gas, y agua fría faz o inverso, torna líquido de nuevo. Y el ciclo fica así recomenzado y de forma indefinida, ¿no? Entonces vamos a tener ahí el ciclo de vaporización y después de liquefacción. Y ese sistema precisan por tanto de una diferencia de temperatura en la orden de 20 grados Celsius para operar. Y por tanto ahí vemos a grande limitación de esos sistemas OTEC, que fica más apropiado en regiões tropicais, justamente aqui do Brasil, né, na região nordeste, norte, nordeste, principalmente é privilegiado, né, nessas condições. Por quê? Porque nessas regiões as águas superficiais são muito mais quentes, mas também devemos considerar a extração da água das profundezas. Então esse seria o fundamento, a grosso modo, de uma usina OTEC. E seriam assim grandes estações, né? Então vemos aí que teria que ser
estructuras ya de grande porte, y generalmente estas estructuras pueden ser también atreladas a torres de perfuración de petróleo u otras instalaciones, y no eso para generar energía eléctrica. Entonces existen proyectos para múltiples usos. Além de generar energía eléctrica, esa energía eléctrica puede ser utilizada en una planta no propio mar para extraer minerios y varios otros productos, como por ejemplo elementos químicos raros que cada vez son más escasos en los continentes. O sea, teóricamente tendría que ser una planta ya de grande porte, con mucho investimento. Bueno, esa energía térmica de océano tiene una longa historia, no es cosa de ahora. Entonces, la idea de utilizar la diferencia de temperatura entre agua morna da superficie de los océanos tropicales y agua fría de las corrientes profundas que ven las regiones árticas para operar, con la finalidad de operar un motor térmico, ya fue propuesto por aquel conocido Darson Wall. Ese Darson Wall en 1881, o sea, en el século XIX. Mas su concepto fue aplicado así realmente por la primera vez por el cientista francés Georges Claude en 1930, en la bahía de Matanza, que fica en el nordeste de la isla de Cuba. Y ahí fue construido una central de 22 kilovatios, que posteriormente fue destruida por un huracán. Mas fue un prototipo ya de testar esa posibilidad de obtención de energía eléctrica utilizando ese gradiente térmico. Hizo ya en 1930. Ese modelo que fue instalado generó 22 kilovatios, solo que consumía más energía de lo que generaba, pues había problemas, ainda estaba siendo definido, ¿no? Porque precisamos energía, ¿no?, para bombear agua a las profundezas, entonces el balance térmico era desfavorable. Pasaron los años y ese Claude desenvolvió un segundo proyecto que consistía de una usina fluctuante a bordo de un navío carguero en alto mar, y eso ahí pocas personas saben, mas fue realizado en la costa brasileira. Porém, las ondas quebraron el tubo de agua gelada cuando este estaba siendo instalado. Así, Claude nunca atingió su objetivo de generar energía y sin déficit con un sistema OTEC. O sea, él ficó en sistemas con un balance desfavorable, ¿no? Gastaba más energía de lo que producía. Y más, aquí existen fotos interesantes de esa época, de la tubulación, por ejemplo, de agua fría utilizada por Claude en Cuba. Esas fueron las instalaciones feitas en Cuba en ese año de 1930. Y un navío que llegó a Brasil, mas que nunca consiguió montar esa planta, fue eso, ¿no? Un navío adaptado con una usina OTEC instalada en el Brasil. Y hizo ahí en la región del nordeste, próximo a Natal, donde fue obvia tentativa, ¿no?, de hacer ese proyecto. El proceso que utiliza estas máquinas, como vimos, es un ciclo térmico, una máquina térmica que obedece al ciclo de Rankine, o sea, un fluido de trabajo que se convierte en vapor y en líquido, y el mismo principio de cualquier usina que utiliza ese ciclo, ¿no?, de máquina a vapor. Ese ciclo Rankine propuesto por Claude dependía de hacer un vacío en una cámara até una presión na qual a água morna do mar se evaporase de forma instantánea a 0,03 atmosferas. Entonces él utilizó entonces una alternativa que era utilizar el propio fluido, era agua, el propio fluido de trabajo, agua morna, só que mudando las presiones, ¿no?, en cámaras específicas, mudando a presión, entonces él conseguía tornar vapor. Entonces el vapor resultante de baja densidad hacía girar una turbina y luego se condensaba en una segunda cámara con vacío por contacto directo con agua fría del mar,
que caía como chuva. Mas uma central desse tipo que tentase desenvolver níveis significativos de potencia precisaría utilizar turbinas con rotores y ductos de diámetros muy grandes. Por tal motivo, no lugar de evaporar agua do mar, já ficou claro que era melhor utilizar um fluido de trabalho com baixo ponto de fusão. E nesse caso, começou a pensar na amônia ou propano e depois o freon, constituindo um circuito fechado para movimentar a turbina. Então, nesta nova proposta, já que esse modelo de Claudet era praticamente inviável, aí começou a surgir a ideia de utilizar fluido de trabalho a través de un trocador de calor, né? Y de esa forma ese fluido de trabalho ficava num circuito movimentando a máquina e virando vapor, movimentando a máquina e depois líquido, e assim o ciclo continua. En 1956, un grupo de ingenieros franceses comenzaron el tendido de una tubulación submarina profunda para uma central TEC de 3,5 megavatios localizada na África, frente à costa do Marfim. Mas também este projeto não vingou por causa da construção de uma usina hidroelétrica que deixou parado, né, esse projeto TEC, já que a usina hidroelétrica era muito mais efetiva, mais barata, né, e já amplamente conhecida. Na década de 1960, Anderson e seu filho iniciaram alguns estudos sobre o TEC. E 10 anos depois, nos anos de 1970, esse Hieronymus e Zener, da Universidade de Massachusetts e da Universidade de Carnegie Mellon, se juntaram a eles, não, Anderson e seu filho. E em 1972 a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos concedeu auxílio técnico e financeiro para o desenvolvimento de um projeto na Universidade de Massachusetts. E nesse ano de 1973, que aconteceu justamente a primeira crise do petróleo, a tecnologia OTEC avançou por causa das demandas urgentes para se encontrar fontes alternativas de energia, o que levou os engenheiros a estudarem novamente, né, reexaminarem o potencial de produção de energia por meio de usinas OTEC. E a partir daí houve maior quantidade de pesquisas e trazendo novo conhecimento. Como é sabido, esse ano de 1973 levou ao desenvolvimento de muitas tecnologias baseadas em energias renováveis. Devido a essa crise, ¿no? Por primeira vez aqui nos diversos continentes, países, as instituições, os governos começaram a pensar o que fazer como alternativa ao uso do petróleo. E a partir daí começou grande investimento, ¿no? Houve grande investimento e pesquisas pensando em outras tecnologias. Ese de aquí fue otro proyecto ya más efectivo, a usina OTEC de Keyhole Point, localizado en el litoral de Kona, no Havaí. Esa ya fue una de las primeras usinas OTEC que entraron en operación. Mas voltando ao potencial existente en los océanos de energía térmica, primeiro, né, devemos levar em conta que os oceanos cobrem 71% da superfície terrestre, constituindo um sistema natural de captação e armazenamento de energia solar. Portanto, a energia térmica resultante pode ser explorada 24 horas do dia por meio de centrais hidrotérmicas. Mas na faixa dos trópicos, ou seja, próximo ao Equador, são particularmente atractivos, né? Pois neles pode-se dispor de diferença de temperatura de 20 a 23 graus Celsius, ou em alguns locais até um pouco mais. Entre essas temperaturas, a diferença entre a superfície e as profundezas. Então é na região tropical do mundo onde vemos que a diferença de gradiente, né, é maior.
y en vermelho aquí tenemos su valor máximo 32,6 graus, que sería a temperatura da superfície do mundo. E nos trópicos, aqui frente ao Brasil, por exemplo, existem condições, né, de temperaturas na ordem, em alguns locais, de 28 graus. Então o Brasil é privilegiado nesse sentido, né? Já outras regiões, por exemplo, aqui na região do Pacífico, que é oposto ao Brasil, está numa área verde, está na faixa de 19 graus, por causa também da influência das correntes marinhas que vêm da Antártida, né? Que aqui no litoral do Chile e Peru, principalmente até próximo ao Equador, aí tem influência da corrente de Humboldt, muito fria. Portanto, aí já fica inviabilizada as temperaturas, né, de energia solar armazenada, fica diminuída por causa da corrente fria, né, que vem da Antártida. Então, mas nesse caso o Brasil é privilegiado, né, nesse sentido. A área oceânica disponível na faixa de latitude entre 10 graus norte e 10 graus sul é de em torno de mais ou menos 80 milhões de quilômetros quadrados. E a grosso modo essa faixa recebe um fluxo de energia solar média superior a 215 watts por metro quadrado, o que faz um total de 1,7 vezes 10 a 10 megawatts, ou seja, uma enorme quantidade de energia. E nas áreas tropicais, os oceanos são grandes acumuladores de energia solar em suas superfícies, podendo atingir o equivalente a 250 milhões de barris de petróleo por dia, fazendo um comparativo nas áreas tropicais. Assim, essas usinas OTEC podem ser montadas sobre plataformas, navios, que podem estar fundeados ou mesmo ficarem na costa, dependendo da região ou dos propósitos envolvidos. Dessa forma, uma usina OTEC montada num navio operando a 300 milhas da costa deverá utilizar a energia para ali mesmo fabricar um produto de uso intenso de energia. Então, com a mineração, né, próxima, que se pensa em muitos projetos de mineração e de industrialização, onde se precisa cada vez de energia elétrica, que atualmente é proveniente de combustíveis fósseis, né, de geradores diesel principalmente, que utilizam petróleo, em alguns casos gás, mas gerar energia elétrica no próprio local, utilizando os próprios recursos existentes no mar, é uma alternativa interessante, né, para futuros projetos que estariam a grande distância, né, do litoral. Então, para construir uma usina OTEC no litoral, a distância da costa ao ponto de captação da água da profundidade deve ser de até 10 quilômetros. Ou seja, uma usina OTEC viável na atualidade, sem pensar em outros usos de energia elétrica para industrialização ou mineração, senão para alimentar energia elétrica a uma cidade, uma conexão com o sistema interconectado. Os cálculos econômicos, financeiros levam a essa distância máxima de 10 quilômetros. Senão já ficaria muito caro, né, os cabos elétricos e tudo necessário. Então, apesar disso, o comprimento máximo da tubulação deve ser de 2 ou 3 quilômetros. Então, as tubulações também acabam diminuindo esse problema, né? Apesar de que já houve projetos, né, em que os equipamentos não necessariamente têm que estar em navios ou plataformas, já existem projetos em que tudo isso fica em terra firme, e o que se faz é trazer a água, né, da superfície. É muito mais fácil, né, através de tubulações. O maior gasto está em trazer água fria das profundezas, mas existem também limitações, né, desse comprimento das tubulações. Se o comprimento dessa tubulação for maior do comprimento máximo, a potência de bombeamento necessária poderá comprometer o projeto devido às perdas por atrito. Então existe esse balanço, né, de quanta energia vou gastar no bombeamento, e existem essas limitações de distância.
En algunos locales donde a distancia no litoral o punto donde a profundidad de aproximadamente 1000 metros llega a ser mayor de que 10 kilómetros, a usina o tequi puede ser construida en plataformas y la energía producida puede ser utilizada para producir hidrógeno, por ejemplo, y estocarla en células a combustible. Ese otro camino, ¿no? de instalar esas usinas o tequi a grande distancia, acima de 10 kilómetros, so que ya no necesariamente producir energía eléctrica, sino de forma indirecta otro combustible, que en este caso hidrógeno, y de ahí ese hidrógeno es transportado para después ser utilizado en células de combustible. Esa es otra alternativa bastante interesante, ¿no? de realizar un proyecto de ese tipo. Vamos a ver también que esas usinas Soteki, eh, que en mitad de agua del océano Atlántico es apropiada para la instalación de una de esas usinas, pues a diferencia de temperatura entre agua de la superficie y agua de las profundidades, está en la orden de 20 grados Celsius. Y así 99 países poseen capacidad de instalar usinas Soteki. Más de 61 están en la área laranja del gráfico que mostré anterior. Y los países de América que poseen capacidad para instalación de usinas Soteki son México, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Suriname, Colombia, Venezuela y Brasil. Serían los países que tienen mayores condiciones para instalar ese tipo de usinas. Aquí en Brasil, por ejemplo, a la temperatura de la costa del nordeste brasileño es en torno de 28 grados, o que sugiere que el litoral del nordeste brasileño posee un buen potencial para instalar ese tipo de usinas, pues, ya que a media de temperatura de agua de superficie debe ser acima de 24 grados para un buen aprovechamiento. Y un lugar interesante es el archipiélago de Fernando de Noronha, que sería uno de los locales más interesantes para instalar una usina o tequi. Entonces vemos aquí en la región do Brasil una grande faixa, no só no nordeste, né? Embora a região norte e nordeste tenha um maior potencial, mas também esse potencial vai até no verão, atinge até o litoral, né, próximo ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo principalmente. Então, em outras palavras, o Brasil tem um grande potencial de exploração desse tipo de tecnologia em sua área litorânea. Bom, passemos então depois dessa introdução histórica e a grosso modo como funciona uma usina, e vimos que utiliza fluidos de trabalho e tudo está relacionado com o funcionamento de máquinas térmicas e o ciclo de Rankine. E então, para entender tudo isso, é necessário trazer à tona o conhecimento da termodinâmica e principalmente a denominada análise energética e exergética. Então, para análise termodinámica de qualquer planta ou sistema termodinámico, é necessário que o ciclo obedeça às leis da termodinâmica, a primeira e a segunda lei. Então, a primeira lei da termodinâmica é baseada nos princípios de conservação de massa e energia, e a segunda lei da termodinâmica é baseada no princípio de geração e balanço de entropia, que mede a irreversibilidade do sistema ou equipamento térmico. Então, ao se fazer uma análise das leis mencionadas, primeira e segunda lei, é possível realizar o denominado balanço de exergia do ciclo termodinâmico. E essa análise exergético é útil para analisar o desempenho e eficiência de cada componente separadamente ou da planta como um todo. Então, esta abordagem da análise exergética é interessante porque nos permite observar, analisar o desempenho de partes, ¿no?, dessa planta ou como um todo. Então, para uma análise de planta e sua capacidade de geração de energia, produção de calor e eficiência térmica, deve ser considerado que os processos em cada equipamento
ocorra em regime permanente. Essa é uma condição importante, né? Regime permanente, que significa não são considerados nas análises fatores transientes, que dependam do tempo, como paradas ou partidas, né? Todos esses fatores rápida, ¿no? Que tienen como si fuese un comportamiento de impulsos, no son considerados. Entonces, para ese análisis consideramos régimen permanente. Entonces, existe una serie de ecuaciones que quien quisiera profundizar es mejor procurar así libros, ¿no? De termodinámica, mas solo voy a traer un grupo de ecuaciones que pueden ser útiles para este tipo de tecnología. Então, o análise se inicia com o balanço da conservação de massa em um dado volume de controle, considerando as vazões mássicas na entrada e saída do volume de controle. Isso porque, como estamos falando de fluidos de trabalho, que geralmente são amônia, freon, propano, e formam um ciclo, né? Então, aí vamos ver aí uma conservação de massa, porque vai se transformar, né, de vapor a líquido muitas vezes. Então, essa transformação está relacionada, M subíndice é a vazão mássica que entra no volume de controle. Está dado em quilogramas por segundo. E ms é a vazão mássica que sai do volume de controle. O sea, entra y sale, y todo en kilogramos por segundo. No regime permanente que mencioné anteriormente, o sea, no sujeto a transientes, o sea, impulsos, a variación de masa no tempo é igual a zero. Então, a equação 1 debe ser reescrita a esa diferencia de masa de entrada y salida igual a zero. Porque como estamos considerando regime permanente, esta derivada inicial tiene un comportamiento de transiente, mas en regime permanente desaparece y así fica zero. Entonces esa diferencia de esa somatoria de vazão mássica que entra y vazão mássica que sale é igual a zero. O sea, debe ser igual, ¿no? Na entrada y saída, y ahí constituye un balanzo. Entonces, a primeira lei da termodinámica, conservação, né, a lei da conservação, que leva em consideração a conservação de energia, em sua forma completa, pode ser escrita aqui, levando em conta inclusive o termo transiente, né, que seria essa derivada. Então é uma equação que engloba aqui vários aspectos, né? Esta é a somatória, que deve ser a taxa de transferência de calor no volume de controle, em quilowatts. A outra parcela aqui, menos taxa de transferência de trabalho no volume de controle, também em quilowatts. Mas a somatória dessa, que já falamos, não? A razão mássica de entrada, y HE sería a entalpía específica de entrada de volumen de controle en kilojoules por kilogramo. A partir de aí segue a variação de velocidade da vazão mássica na entrada do volume de controle em metros por segundo, aceleração da gravidade vezes a cota da vazão mássica na entrada de volume de controle em relação a uma linha de referência. E a seguir vem essa razão mássica, né, na saída, HS, entalpia específica na saída do volume de controle em kilojoules por quilogramo. De novo aqui a velocidade, né, que esse termo, velocidade da vazão mássica na entrada do volume de controle. E por último, ZS é a cota da vazão mássica na saída do volume de controle em relação a uma linha de referência. Ou seja, esta equação representa o comportamento de todo o sistema, né? Desde a entrada de água fria até também a entrada de água quente, e todos os fenômenos que acontecem nos fluidos de trabalho. Então, essa equação geral da primeira lei da termodinâmica
para un sistema OTEC. Más além da consideração de regime permanente para plantas de potência, as variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas. Então, para esse tipo de plantas, as variações de energia cinética e potencial da equação anterior podem ser desprezadas e assim essa equação fica mais simplificada, né? Vira esta equação tirando todas as parcelas de energia cinética e potencial. E a seguir outro caminho é a segunda lei da termodinâmica, que pode ser definido na sua forma completa, incluindo o termo traciente, resulta de todas estas variações. Aqui de novo estão, né, as diversas componentes, só que aí aqui entra a parcela de entropia e as razões básicas de entrada e saída. En resumo, para passar ao seguinte slide, a equação 4 então é o resumo da primeira lei da termodinâmica. E esta equação é a primeira equação da segunda lei da termodinâmica, incluindo o termo traciente. Então vamos ver a seguir que essa equação anterior, a 5, como o processo ocorre em regime permanente, então esse termo traciente some e pode ser excluído e assim a equação fica simplificada dessa forma, não? Esse termo de traciente fica zero. Então aqui o SE seria a entropia específica na entrada do volume de controle em kilojoules por quilograma por grau Kelvin. SS é a entropia específica na saída do volume de controle. Então, e TJ é a temperatura na superfície do volume de controle e o SGVC, taxa de geração de entropia no volume de controle em kilovatios por Kelvin. Essa primeira e segunda lei de termodinâmica então determinam sempre se um sistema térmico é capaz de gerar trabalho ou não, além de permitir calcular o máximo trabalho que pode ser extraído em cada equipamento. Significa então que o trabalho reversível, bem como o valor energético na planta como um todo ou em cada equipamento, ou das ineficiências e perdas reais envolvidas no processo. Toda essa análise, incluindo a primeira e segunda lei da termodinâmica, é conhecida como análise exergética. Agora, é necessário levar em conta que o máximo trabalho reversível que um equipamento ou sistema térmico pode fornecer é quando o fluido de trabalho desse sistema entrar em equilíbrio mecânico, térmico, químico, cinético e potencial com o meio, que se encontra a uma determinada pressão P0 e a uma temperatura T0 de referência. Quando acontecem essas condições, estamos falando do ponto denominado estado morto absoluto. Então, o estado morto absoluto acontece quando esse máximo trabalho reversível que o equipamento e sistema térmico pode fornecer é verificado quando o fluido de trabalho do sistema entrar em equilíbrio mecânico. Ou seja, quando entra em equilíbrio mecânico, térmico, químico, cinético e potencial, esse é o denominado estado morto absoluto. Então, esse balanço de exergia que nos permite verificar o comportamento do sistema, seja em partes ou como um todo, em sua forma completa é obtido quando a segunda lei, ou seja, a equação 5 já simplificada, é multiplicada pela temperatura inicial. E desse resultado é subtraída a primeira lei, que seria a equação 3. Assim, dessa forma, fazendo isso, aparece esta equação geral da análise exergética, a equação 7. E nesse caso, nesta equação, a taxa de variação instantânea de exergia, seja esse aqui, no início, ou de geração de irreversibilidade, mostrada nesta equação, está constituída por 6 termos, ou seja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Esse termo antes da igualdade é a variação de energia no volume de controle a ser considerado. A seguir vem esse primeiro termo depois da igualdade, a taxa instantânea de energia, que está associada à transferência de calor do reservatório. Aí vem menos esta parcela, que é o segundo termo, é a transferência de trabalho. Mas temos outro termo, que é a transferência de massa. Terceiro e quarto termo seriam a transferência de massa. E por último, no quinto, está a destruição de energia. Então, essa seria a equação geral, né, de análise exergética. Mas, considerando un regime permanente, o sea, aquele termo detrasciente desaparece. Y esa ecuación 7 puede ser reescrita de esta forma, donde fican esas parcelas, ¿no? Y esas parcelas están determinadas por la energía específica en entrada del volumen de control, que sería XE. U otra energía específica en la salida del volumen de control, a temperatura superficial del volumen de control, TJ y T0, temperatura de estado morto. E essa parcela antes da igualdade é a taxa de irreversibilidade no volume de controle dado em quilowatts. Para o cálculo então das energias pontuais do sistema termodinâmico, ou seja, da entrada e saída de cada equipamento ou componente térmico, deve-se levar em conta a energia física e química do fluido de trabalho ou do combustível para calcular a energia total, utilizando esta equação, onde temos duas parcelas, né, no lado direito. Então essa energia total está dada pela energia molar física em kilojoules por quilograma mol, e somado a energia molar química, física e química. E também a mesma unidade, né, kilojoules por quilograma por mol. Então, o cálculo de energia física do fluido de trabalho ou de combustível é feito considerando a pressão e temperatura do estado morto, ou seja, P0, pressão zero e temperatura zero no início, onde há equilíbrio térmico e mecânico como meio, de acordo com esta equação que representa a energia física do fluido. Essa é a equação 10. Mas como o sistema opera em regime permanente, os termos de energia cinética e potencial serão desprezados por não serem importantes para a análise. E também, como não há equilíbrio entre os potenciais químicos, entre os fluidos envolvidos, a energia química também pode ser desprezada. Dessa forma, essa equação 10 fica com a energia total igual à energia física. E resulta finalmente esta equação, energia total igual a energia física. Ou seja, em resumo, a equação 9 do slide anterior fica simplificado somente a energia física. Mas aqui, escrevendo essa equação, aí entra a H0, é a entalpia do estado morto, e a S0, a entropia do estado morto. Agora existem outras equações já mais específicas. Esta seria para calcular o trabalho que uma bomba ou uma turbina consome ou fornece. Nesse caso, se deve aplicar a primeira lei da termodinâmica, considerando apenas o trabalho que atravessa a fronteira de volume de controle, e a equação é essa 12, né? Então, com esta equação, calculamos o trabalho que uma bomba ou turbina realiza ou consome, né? Se o trabalho for positivo, a máquina será uma turbina, pois o trabalho está saindo do volume de controle. Agora, se for negativo, a máquina será uma bomba, pois o trabalho está entrando no volume de controle. A eficiência da primeira lei para uma turbina está dada pela a razão entre o trabalho produzido por ela e o trabalho que seria produzido de forma isentrópica, sem variação de entropia, ou seja, é um processo adiabático irreversível. Então aqui vemos a equação geral de eficiência
que es a ecuación 13, donde estamos aí representando en primer termo o trabalho, né, que estamos comparando o trabalho produzido e o trabalho que estamos utilizando e produzido, né? E isso nos determina a eficiência geral. Então, agora, com relação à eficiência de uma turbina, pela segunda lei da termodinâmica, podemos definir como sendo a razão entre o trabalho real produzido pelo volume de controle e a variação da energia na entrada e a saída do mesmo. Então, estamos relacionando ambos termos na equação 14. Para bombas, as eficiências de primeira e segunda lei são definidas de maneira inversa à turbina. E está nesta equação 15 e 16. Bom, como forma de aplicar así ya en cálculo, estoy propondo este ejercicio que dice calcular cuál debería ser el flujo de bombeamiento de agua en litros por segundo das profundidades do mar para manter o funcionamento do condensador de um sistema de conversão de energia térmica do oceano que produz potência de 2 megavatios. Considere que a potência mecânica produzida, PM, é realizada em um ciclo ideal. E é dado aí a densidade da água do mar, 1025 kg por metro cúbico. Aqui a seguir vem o coeficiente térmico da água, né, 4,18 kJ por kg por Kelvin. E as diferenças de temperatura quente 25 graus e temperatura fria 5 graus. Então, este exercício eu vou mostrar em outro documento e aí já vamos ver como se aplicam essas equações. Então, este tema é bastante interessante ainda. De todas as tecnologias que estamos estudando, é uma das que falta realizar muito trabalho de pesquisa, embora existan proyectos, como vimos, desde el inicio del século XX, só que ainda falta muito, ¿no?, por ser feito. Existen proyectos ya funcionando en algunos países, ¿no?, Havaí, Puerto Rico y otros, mas ainda falta realizar muito trabalho de pesquisa, como ya falei. Entonces estoy propondo ahí algunos artigos que pueden abrir un leque de pesquisa individual. Entonces tem ese de Asmath Etemani que fala aí sobre princípios, né, de geração com essa tecnologia OTEC. Depois esse Neves é uma dissertação interessante de aqui do Brasil, da Unesp. Estudio da viabilidade de implantação de plantas para a conversão de energia térmica de oceano no Brasil. É uma dissertação interessante na qual eu também me basei para tirar muitas informações que mostrei nesta apresentação. E existe outro de Vega, que seria uma parte fala de esa energía térmica de los océanos. En realidad hay una enciclopedia, ¿no?, de tecnología, de ciencia y tecnología sustentable, y uno de los capítulos engloba esa área. Y existen muchas otras informaciones disponibles, ¿no? Es solo procurar. Muito obrigado.